Paz de Cristo a todos. Aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca de seres misteriosos que voam à altura do trono de Deus na visão tida pelo profeta Isaías no capítulo 6. Neste capítulo, mais especificamente neste episódio em que Isaías tem a visão do trono de Deus, ele vê adejando, não sobre o trono de Deus, porque acima do trono de Deus nada há, mas à altura do trono de Deus, ele contempla alguns seres misteriosos que a tradição cristã não hesitou em classificar ou incluí-los na categoria dos anjos. Eu irei falar sobre estes seres misteriosos, qual é a sua origem e qual o sentido que Isaías lhes deu nesta visão por ele contemplada no templo de Deus. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é o espaço por meio do qual nós propagamos o Evangelho do Cristo, nós levamos a vocês o Evangelho do Cristo de uma forma objetiva, buscando sempre penetrar a fundo na essência da mensagem que o Evangelho de Cristo contém, propagando, proclamando esta mensagem desvinculada de quaisquer vieses políticos, ideológicos, denominacionalistas, enfim. Aqui nós procuramos te levar o Evangelho como o Evangelho é. Portanto, você que sabe da importância da proclamação do Evangelho em sua essência, sobretudo num contexto em que a imagem da igreja tem sido extremamente criticada e surrada pelos descaminhos adotados por certos líderes. Hoje, mais do que nunca, o Evangelho precisa ser proclamado em sua essência, e nós aqui nos propomos a isto. Portanto, nos ajude divulgando este espaço com outras pessoas, a fim de que nós possamos ter um número cada vez maior de pessoas sedentas, sequiosas pela palavra de Deus. Nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, como eu já antecipei, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, o profeta Isaías tem uma visão do trono de Deus e sobre ele, aliás, a altura dele, o profeta contemplou seres adejando, seres voando de um lado para o outro e cantando, salmodiando. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Esta é a visão que Isaías teve do trono de Deus, Deus assentado sobre o seu trono e rodeado, acercado destes seres, que na descrição de Isaías são seres extremamente misteriosos, haja vista que eles possuem uma quantidade de asas anormal, poderíamos assim dizer, uma quantidade de asas excessiva. Eles possuíam 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos e com 2 voavam. Eram seres, poderíamos dizer, hexápteros, seres alados e que possuíam 6 asas. São seres cuja descrição nos é impossível, inenarrável.
cuja forma, por assim dizer, é inefável, haja vista que Isaías, próprio Isaías, não teve acesso à contemplação de suas faces, não teve acesso à contemplação de seus corpos, não teve acesso à contemplação desses seres tais quais estes seres são. Isso está muito atrelado à, à tradição judaica, que é uma tradição também árabe, de não construir, de não coser, por assim dizer, de não criar ou descrever a aparência de seres divinos. Ora, nós sabemos que as culturas judaica e árabe não representam os seres divinos, não os pintam, não os esculpem, não os retratam. Ora, a essas culturas, a descrição dos seres divinos, a representação dos seres divinos constitui um verdadeiro sacrilégio, de tal forma que os seres que Isaías viu cobriam os seus rostos, eles não se permitiam mostrar a sua face, pois eles não se permitiam a representação. São seres inenarráveis, indescritíveis, inefáveis, porque a sua forma, o seu rosto não foram apresentados, não foram mostrados. Estes seres, na visão de Isaías, possuem 6 asas, como eu já havia dito. Isaías vai denominá-los como seres seráficos. Isaías vai chamá-los de serafins. Agora, aqui cabe um parênteses extremamente significativo, pois os serafins, que, repito, a tradição cristã adotou e os incluiu na categoria dos anjos, os serafins não são uma exclusividade judaica, uma originalidade judaica. Os serafins não são, ou não eram, os serafins tais quais vistos pelo profeta Isaías, os serafins não surgem pela primeira vez no seio da comunidade judaica. Os serafins já eram conhecidos, já existiam numa tradição popular egípcia. Uma tradição popular egípcia já declamava, proclamava a existência dos serafins. Portanto, essa categoria de seres, que não é, repito, uma originalidade, uma exclusividade judaica, esta categoria de seres já estava presente numa tradição popular egípcia. E nós sabemos que Israel e os egípcios, os hebreus e os egípcios, tiveram relações muito intensas ao longo da história bíblica, né? Conforme nos é apresentado pelo texto bíblico. E, inclusive, Isaías contemporaneizou estas relações, foi também, em seu tempo, testemunha dessas relações. Isaías as presenciou, Isaías as vivenciou. Então, este universo de relações intensas, fatalmente,
culminou também num intercâmbio, poderíamos assim dizer, para nos valermos de um termo nosso, num intercâmbio cultural, de tal modo que elementos da cultura de outros povos, inclusive os egípcios, acabaram migrando, sendo albergados, acolhidos pela tradição, pela comunidade judaica e de tal modo a passar a fazer parte da tradição judaica. Foi o que aconteceu com os serafins. Os serafins entram na tradição judaica por meio do profeta Isaías, mas apropriados, por assim dizer, de uma tradição popular egípcia, pois eles existiam nesta tradição, pois eles eram proclamados nesta tradição. Vejam, e isto é um recurso extremamente sugestivo. Os judeus, à medida que incluem um elemento ou seres oriundos de uma outra tradição, de uma outra cultura, de uma outra nação, preservam estes elementos culturais, os judeus preservam essas expressões culturais, essas tradições culturais. Agora, o que Isaías fez não se limitou a preservar um elemento ou seres oriundos de uma tradição popular egípcia. Isaías, além de preservar, Isaías ressignificou. Isaías deu a estes seres, os serafins, um outro significado, um outro sentido, e um sentido mais profundo. Por quê? Porque, embora os serafins existissem já numa tradição popular egípcia, eles existiam a partir de uma finalidade, qual seja proteger os deuses egípcios, proteger as divindades egípcias. Ora, o que Isaías fez? Isaías, entre aspas, se apropria destes elementos, destes seres presentes numa outra tradição religiosa, numa outra tradição cultural, mas dá a estes seres um outro significado, um sentido mais profundo. Por quê? Porque se na tradição egípcia os serafins protegiam os deuses, a partir de Isaías, sua finalidade é cantar a glória de Deus. Os serafins não aparecem protegendo a Deus, até porque Deus, na concepção judaica, é onipotente. Então, Deus não é um ser frágil, vulnerável, que está à mercê de ataques de quaisquer ordens, e por conta disso necessita de proteção. Não, na tradição judaico-cristã, Deus é onipotente, logo Deus não precisa ser protegido por outros seres. Ele se autoprotege, ele é autossuficiente em se proteger, em se preservar, em conservar, por assim dizer, a plenitude do seu próprio ser. Isaías, ciente disso, dá aos serafins uma outra finalidade. A partir do profeta Isaías, os serafins entram na tradição judaica e também na tradição cristã, não como seres angélicos ou angelicais, cuja finalidade seria proteger a Deus, mas cujo papel maior seria cantar a glória de Deus. Vejam, Isaías aqui, repito, se apropria de um elemento
pertinente a uma outra tradição, a um outro contexto cultural, a tradição popular egípcia, mas para lhe dar um sentido mais profundo, para desvendar nessa tradição, para identificar nessa tradição uma definição, um sentido, uma finalidade mais profundos. Os serafins não existem para proteger a Deus, eles existem para cantar a glória de Deus. Veja, o que nós podemos perceber aqui é um avanço, uma evolução em relação à compreensão do profeta, deste profeta, acerca das coisas divinas, acerca das coisas de Deus. Isto, em se tratando de Isaías, é extremamente relevante. Por quê? Porque este profeta já está num processo de evolução rumo à revelação plena. Embora não a tenha contemplado fisicamente, mas ele, por obra e graça do Espírito de Deus, ele, por conta da ciência do Espírito de Deus, da ciência divina, foi agraciado com a revelação, em boa medida, daquilo que o Cristo, séculos depois de Isaías, haveria de encarnar. Isaías, que é chamado de o profeta messiânico, e é o profeta messiânico por excelência, Isaías está já num processo de contemplação, de conhecimento, de compreensão mais profunda acerca do plano salvífico divino. Nós o vemos aqui por meio dessa sua interpretação acerca da finalidade, do papel dos serafins, e nós o vemos também por conta daquilo que ele, Isaías, anuncia, proclama acerca do Messias redentor. Ora, Isaías já está, a seu modo, bastante próximo do Cristo, bastante próximo da revelação plena de Deus aos homens, dentro de sua dimensão humana. Isaías está bastante próximo da compreensão da redenção divina que se concretizaria mais tarde por meio do Cristo. E por conta desta proximidade, Isaías pôde entender os seres celestiais a partir de uma finalidade mais específica, a partir de seu papel genuíno, de seu serviço autêntico a Deus. Isto é maravilhoso, isto é extremamente sugestivo e nos serve como uma grande lição, visto que à medida que nos aproximamos mais de Deus em Cristo Jesus, à medida que conhecemos mais o Cristo, unigênito que Deus enviou para nos salvar, à medida que nos tornamos mais íntimos dele, que intensificamos com ele as nossas relações, temos uma compreensão mais clara acerca de seus mistérios, temos uma compreensão mais clara acerca de seus atributos, temos uma compreensão mais clara acerca do plano salvífico que ele traçou para mim, que ele traçou para você, que ele traçou a todos os que crerem. Ora, portanto, inspirados nesta bela lição de Isaías, inspirados na vida de Isaías, nos aproximemos mais e mais de Deus, nos aproximemos mais e mais do Cristo, nos aproximemos mais e mais do nosso Redentor, porque esta proximidade, além de nos gerar paz, além de nos gerar refrigério, além de nos gerar consolo, além de fortalecer a nossa fé, ainda nos permite ter uma compreensão mais clara acerca de Deus e de seus
projetos e de seus desígnios, de Deus e do plano que Ele a nós traçou. E uma das formas de nos aproximarmos mais e mais de Deus, e uma das formas de nos aproximarmos mais e mais do Cristo, Filho unigênito por Deus enviado, é lendo a sua palavra, é examinando a sua palavra, é estudando a sua palavra, é dedicando mais tempo ao estudo sistemático de sua palavra, a leitura sistemática da Bíblia. Leitura essa hoje muito ignorada. Leitura essa hoje muito esquecida, mas extremamente importante e essencial para quem, de fato, quer ter um conhecimento mais claro, mais límpido acerca do Deus que serve, acerca do Cristo que o salvou. Leiamos, leiamos e nos aprofundamos mais na palavra de Deus, no Evangelho do Cristo, e assim nós saberemos identificar melhor, compreender melhor a ciência e o mistério divinos. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Se gostaram desta reflexão, não se esqueçam de deixar aí o seu like, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, se é que já não fez, e compartilhando com outras pessoas, a fim de que nós possamos angariar cada vez mais um número maior de pessoas desejosas em ouvir e aprender e viver a palavra de Deus. Forte abraço a todos vocês e em breve nos reencontraremos aqui em nome de Cristo Jesus, se Ele assim o desejar, se Ele assim o quiser. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus.